Tenho invertido ano passado, no início de 2014, eles convidaram a Yara de Novaes, que é uma diretora de Belo Horizonte que mora em São Paulo há bastante tempo, para fazer a direção do espetáculo da montagem dos 10 anos, né, de comemoração do grupo, 10 anos de vida do grupo. E aí a Yara mora em São Paulo e ela sugeriu que tivesse uma co-direção com alguém daqui que pudesse contribuir. E a gente já vinha, tipo, num namoro de querer trabalhar junto, às vezes até não como propriamente eu como diretora, mas como assessora de movimento cênico ou preparadora corporal. E eu acho que eles, com a Yara, tiveram esse desejo de me convidar. E como o meu trabalho com a Yara vem de longa data, ela foi inclusive minha professora quando eu tinha 14 anos, na oficina de teatro Pedro Paulo Cava. Depois disso, em 1999, a gente iniciou uma parceria onde eu fazia assessoria de movimento de vários espetáculos dela, até de espetáculos no Grupo 3, já trabalhei com ela como atriz do Grupo 3 também. Então a gente tem uma sintonia muito fina, muito legal. Para mim é sempre um prazer trabalhar com a Yara e eu não duvidei em nenhum momento de topar essa parceria. É um processo, no princípio, a gente fica um pouco receoso, porque, né, com medo até de ter conflitos que prejudiquem o processo de criação. Mas, assim, eu tenho que te dizer que foi muito bom, porque a gente tem uma afinidade tão grande que mesmo quando a gente discorda, a gente facilmente cede uma para a outra. Então, um respeito recíproco muito grande, uma confiança, eu confio plenamente na Yara. Então, se em algum momento ela quis uma coisa que eu não quisesse, ok também. Acho que tem que ter uma capacidade de ceder, né, de não ficar lutando até o fim pela sua ideia. E a gente realmente tem um diálogo muito próximo, assim, de muita compreensão e de muito respeito mútuo. Então, esse caso específico de uma direção compartilhada foi muito bom. Foi muito bom. Fora o grupo também, acho que contribuiu muito para isso, porque eles conseguiram lidar bem com as nossas diferenças e com as nossas semelhanças e criar uma relação igual, né, assim, com as duas, sem sobrepor uma sobre outra. Então, isso eu acho que rolou uma inteligência coletiva nesse processo que facilitou essa parceria. Bem, para chegar nesse texto, o grupo, junto conosco, a gente fez uma série de leituras. A ideia era trabalhar com um texto de algum dramaturgo latino-americano, contemporâneo. Então foi feita uma série de leituras, tivemos uma contribuição do Assis Benevenuto também, que indicou uma série de textos. E no final das contas, não sei exatamente quem levou esse texto da Sara, que é uma das pessoas que criou Janelas da Dramaturgia, e a gente começou a achar que era muito importante também dar voz a esses jovens dramaturgos daqui de Belo Horizonte. Então isso foi um ponto muito importante para topar fazer esse texto da Sara. E também pela proximidade dela, pela disponibilidade dela de poder eventualmente alterar uma coisa ou outra a partir do processo de criação. Então o que a gente fez com o texto foi tentar estudar esse texto cotejando com um sociólogo, que no caso, né, eu sugeri que foi o Bauman, da modernidade líquida, né, dos tempos líquidos. A gente estudou um pouco a modernidade líquida, principalmente, e ficava tentando ler a peça a partir dessa reflexão social mais ampla, e também tentando, porque o texto ele não apresenta no seu desenrolar a construção dos personagens não é explícita no texto. Então isso tem que ser feito meio que por fora, sabe? Não sei se eu sou clara, assim. O texto não te dá isso pronto. Então isso era bom, porque a gente tinha uma liberdade de fazer essa construção, né, junto com os atores. E acho que Yara tem muita habilidade no trabalho com o texto, de conseguir criar sentido para cada frase, sabe? Então a gente fez um trabalho muito artesanal de frase a frase, de tentar trazer isso para uma embocadura que tivesse, como que eu vou te dizer, um entorno, né? Um entorno desses personagens que ali apenas se apontam no texto. Inclusive quando você vai ver a peça, você vê que eles são apontados, né? Não existe um grande desenrolar ali, porque você vai conhecer o personagem a fundo.
Então a gente tentou dar uma musculatura para o texto, né? Trazer ele para o corpo mesmo, e para o gesto, e para o desenho de cena, que nós duas gostamos de desenhar a cena, né? De desenhar mesmo, vai andar para cá nessa diagonal, o outro vai passar por essa linha, esse gesto vai até aqui. Então, por mais que pareça às vezes uma peça realista, assim, num tom mais natural, é tudo desenhado. Assim, olha, então na hora que ele levanta, o outro abaixa ali para pegar o copo de bebida, e o prato vem até aqui, depois ele volta nessa hora que o outro está fazendo, tentando uma certa engrenagem de movimentos, né? Essa foi um pouco a abordagem do texto. Não sei se ele tá fora, se ele escaparia desse julgamento, não. Não nos preocupou isso. De fato, alguém pode chegar lá, ver e falar, nossa, que tema batido, né? Que já cansei disso, né? Mas isso não foi uma preocupação nossa. O que a gente preocupou foi ressignificar essa ideia de fim e tentar colocar essa ideia de fim em outras coisas que são, assim, aquela situação que os personagens vivem ali do fim de mundo, que ela pudesse ser muito mais metafórica, né? Fim de mundo, fim da maneira de lidar com a sociedade, fim de uma maneira de se governar um país, fim de uma maneira de tratar um casamento gay, fim de uma maneira de tratar das mulheres. Então, assim, uma tentativa, olha, já deu, agora já deu, e aí, o que a gente vai fazer para mudar o modo de existência desses seres? Então o Léo Lessa mesmo sempre fala muito, né, faz sempre uma relação política e uma relação, né, com as minorias, que tem a gente está vivendo isso, né, uma série de leis até a favor das minorias ou de comportamento dos nossos governantes, valorizando coisas que antes não se valorizavam, né, dando espaço para pessoas que antes não tinham espaço, como se a gente estivesse vivendo um momento de grande transformação que pode até resultar no fim do mundo, né? Entre aspas, metaforicamente falando. Então, claro que a gente coincidiu com uma crise hídrica no Brasil horrorosa, e que pra gente, então, a metáfora da piscina, da falta de água, da ausência concreta de comida no prato, teve muito mais potência de afecção para nós, estávamos ali no processo de criação, e com a esperança de que isso também pudesse ter uma reverberação maior no público, né? Então, eu não sei se a gente escapa do clichê. Ele está sendo. Ele está sendo. Não parou. É justamente de conseguir colocar em cena aquilo que não é dito pelas palavras, que é uma angústia, uma tensão contínua em meio a uma situação banal de um almoço, um churrasco entre amigos, onde eles tocam, eles cantam, eles fumam, eles conversam de coisas importantes, de coisas menos importantes, mas como eu acho que tanto eu quanto a Yara, a gente fica sempre querendo, sem ser ilustrativo, que aquela tensão, aquele nó, aquela coisa que está ali continuamente acompanhando eles se revela em cena. Não necessariamente por um gesto ilustrativo disso, mas por um estado corporal que está alterado por uma situação. É como se a gente sabe que não vai ter água em casa no fim de semana. Você não vai ficar, nossa, meu Deus, não vai ter água, não vai ter água, não vai ter água, ai meu Deus, não vai ter água. Não, mas você sabe que não vai ter água. Então toda vez que você for abrir a torneira para lavar a mão, você abre essa torneira de um jeito diferente. Mas você está só abrindo a torneira. Né? Então acho que essa é um pouco assim, como fazer para os atores manter esse estado corporal, entendendo o corpo, voz como corpo, né? Da palavra também, sempre num estado de tensão, num estado de angústia, num estado limítrofe, que chega até a uma tentativa de quase morte quando se pula na piscina, para acabar com tudo. Como fazer isso? Como que é depois disso, quando não dá certo? Quando eles voltam? Então, eu acho que esse é o desafio, de tentar o tempo inteiro ficar construindo esse submundo aí, sabe, daquilo que é dito.